Olá, sejam muito bem-vindos ao DespertaCast, onde um consultor e um marqueteiro estão aqui para falar sobre a vida de forma totalmente descomplicada. E dessa vez com a nossa carinha, né? Olha, mas aqui não fujam, fiquem até o final. Eu acho que vocês iam preferir só o áudio. O áudio do Paulo. Mas, gente, hoje nós temos um tema muito especial. Hoje a gente vai falar sobre cultura. Por que a gente vai falar sobre cultura? Eu tenho visto muitas pessoas entram em contato comigo e dizem assim: Cláudio, eu falo as coisas, parece que minha equipe não entende. Eu digo o que deve ser feito, parece que as coisas não andam. Tu já viu isso acontecer? Já vi. Tive uma empresa com alguns funcionários, tinha mais de 30 e acontecia isso também. Cláudio, por que em algumas empresas as coisas fluem de forma tão fácil e parece que para mim as coisas não andam? Eu digo que tem que fazer e eles não fazem. Já aconteceu isso? Já viu isso? Parece que eu estou falando grego, né? Parece que eu estou falando grego. E quando a gente fala sobre cultura, parece que a gente está falando de grandes empresas, de enormes empresas. Ah, cultura empresarial, vamos contratar uma mega consultoria. Mas, na verdade, tudo possui cultura. Né? Desde uma empresa familiar que começa o marido, a esposa e um filho, cada um fazendo uma coisa, até uma mega empresa possui cultura. Porque o que é a cultura? A cultura é o jeito. É o jeitão. Eu tenho uma cultura, tu tem uma cultura. Você vem de uma região, da onde você vem, tem uma forma de pensar, a minha tem outra, né? Falando nisso, tu é paranaense, né? Paranaense, do pé vermelho. Do pé vermelho, quais são as gírias mais faladas lá? O pé vermelho, cara, tem umas que vai ser censurado se eu falar, não pode, mas assim, cara, o piá. Que eu acho que a cultura paranaense combina muito com a sulista ali do Rio Grande do Sul mesmo. Também. Né? A gente também fala em piá, fala mais guri do que piá, né? Isso, mas é piá, tem... Piazada. Seus tongo. Tongo, coió. Coió não, eu já não tinha ouvido. Ô, seu coió, meu pai me chamava de coió. Mas tem, cara, tem umas gírias que é bem típica dali. Uma delas é vina. Quem tá aqui conhece o que é vina. Só paranaense. Comenta eu aqui sei embaixo. Que eu atendi. Comenta aqui embaixo. Eu sei o que é vina, porque isso é bem característico ali da minha terra, né? Ali do Paraná, o pessoal tudo é vina. Isso são culturas. E o que é cultura? Cultura é o jeito, é o jeitão. O meu jeitão de ser, de falar, de sentir, de pensar, as coisas que eu falo, aquilo que eu falo no dia a dia. É impossível nós chegarmos a implantar uma cultura em um negócio, sendo que o negócio já possui uma cultura. O que pode acontecer é uma transformação cultural. Só que a transformação cultural não se altera da noite para o dia. Por exemplo, imagine... de repente vem um cara e diz assim: agora eu vou ser presidente do Brasil e tudo vai mudar. Não tem como, né? Para mudar a situação do Brasil são séculos de novos hábitos. E Brasil tem a questão territorial também, né? O Brasil é um tamanho continental, né? Então, eu não sei, você viajou o Brasil inteiro e com certeza encontrou choques de cultura. Muitos. Que a gente vê aqui próprio no sul, né? Se você for... não digo nem para outro estado, mas o próprio dentro de Santa Catarina, que é um estado pequeno, se você for para o oeste, tem coisas culturais totalmente diferentes de quem está aqui mais para a região litorânea, mas né? O próprio aqui, cara, ali, Barra Velha, que eu morei um tempo em Barra Velha, parte litoral, a praia mais próxima de Joinville, onde nós falamos, né? E ali... eles chamam o nosso chineque, que aqui em Joinville é chineque, de massinha. Cara, e dá 45 quilômetros de diferença de uma cidade para outra. E já tem mudança cultural. É impressionante, né? Como não é só o lugar que faz a cultura. Né? Existem outros fatos, né? As influências que vêm de fora. Por exemplo, tem um termo que eu achei muito interessante, que a primeira vez que eu vim aqui em Joinville
falaram esse termo e dizem assim, cara, eu já ouvi esse termo no Ceará. E fala aqui que é o termo égua. Aqui fala égua. Sim. Égua. Égua. Não é égua, é égua. É um termo que tem muito forte aqui. Sim. E esse termo eu já vi no Ceará, o cearense fala égua. Do mesmo jeito, Olha. égua. Tanto que a primeira vez que eu vim, eu disse, cara, isso aí é coisa de cearense. Mas há uma interferência. Talvez seja alguém daqui que foi para lá ou para cá. Né? Mas, até porque tem muita gente do Nordeste que vem para cá. Muito. É uma questão tem uma que interferência. Até tem a questão cultural da cidade ser local. Uma cultura industrial, né? A gente tem várias grandes empresas, indústrias aqui, a Tigre, a Deller, a Tupi, né? Então são várias influências que vão tornando essa cultura mais forte num lugar, né? Mas, cara, como tem coisa para falar de cultura, né? Tem muita. E sabe o que é o mais legal? Que a cultura, ela conduz os valores. Perfeito. Porque é a cultura que é o jeito, ela tá pautada em aquilo que tem mais valor para aquela cultura e aquilo que tem menos valor. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem muito valor para a tradição, para, né, essa coisa do reunião dos amigos em roda com o chimarrão. O chimarrão é uma tradição que ela tá pautada na roda de amigos. Então, você tem hábitos que estão relacionados com valores. E tem uma coisa que eu achei muito bacana. Valores são nada mais, nada menos do que critérios de escolha. Anota isso aí. Olha aí, né? Olha, perceba o seguinte, o que nos difere de todos os outros animais é que nós, seres humanos, o Homo sapiens, tem poder de escolha. A gente poder escolher o que a gente quer, por isso que o ser humano, enquanto, né, dizem assim, eu quero ser livre como um pássaro. Mas um pássaro não tem outra opção senão voar. Sim. Tu já pensou, né? Um passarinho chegar e dizer assim, dessa vez eu vou pro ninho caminhando. Não tem, ele só voa. Mas o ser humano... Vou de Uber. Vou de Uber, não tem essa escolha. Né? Assim como um leão, como ele mata a presa, é o mesmo jeito que ele matava há milhares de anos atrás. Já o ser humano, desde o início, já começou primeiro com lança, depois ele foi criando, né, outras alternativas. Hoje mata com impostos. Mais ou menos. Então, e o que fez com que nós nos desenvolvêssemos foi justamente porque nós tínhamos essa capacidade de escolher coisas novas e diferentes. Porque uma formiga, como ela trabalha hoje, é o mesmo jeito que ela trabalhava milhares de anos atrás. E como nós trabalhamos hoje, é um jeito totalmente diferente de 10 anos, 20 anos atrás. Isso é escolha. É muito forte isso, inclusive, né, a gente vê os grandes CEOs, né, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk e tal, a gente percebe alguns padrões neles ali, né, por exemplo, na roupa. Né? O Mark Zuckerberg e o Steve Jobs já não saiu para responder, né? Mas era camiseta preta, calça jeans. Nós também temos essa influência, não pelo mesmo motivo, né? Eu é porque preto emagrece, né? Mas eles tinham exatamente essa escolha, né? Eles sabiam o poder dessa escolha porque eles faziam muitas escolhas que poderiam custar milhões de reais, ou quem sabe até uma falência de uma empresa como o Facebook ou Apple. Então eles já deixavam as roupas muito já prontinhas ali. O Zuckerberg que diz, né? Que ele tem todas as roupas da mesma cor para não perder esse tempo escolhendo. Não perder o tempo escolhendo. E assim, a gente tem, eu gosto muito do Jerônimo Temel, e tem uma coisa que ele fala, que a questão o poder das escolhas vai enfraquecendo à medida que você vai passando o teu dia. Então, se você escolher roupa, já é uma escolha que você pode evitar. Sim. Que não vai te enfraquecer. É como se fosse um músculo, né? Que você vai treinando, ele vai enfraquecendo durante o dia ali,
Com o tempo, só que tem escolhas que a gente não precisa perder fosfato ali, não precisa gastar energia, porque a gente tem outras escolhas durante o dia. Né? Aí que vem a importância de você ter valores muito claros que conduzem as suas escolhas no momento de você não precisar pensar. Por exemplo, se eu valorizo, um exemplo aqui, eu valorizo a honestidade em primeiro lugar, eu já descarto a possibilidade de não ser honesto. Perfeito. Então, quando vier em algum momento uma proposta para mim, e essa proposta ela não condiz com o meu valor de honestidade, eu de forma automática, sem pensar, eu já nego essa proposta, porque a honestidade está na frente. Os valores escolhem por você. Os valores são critérios de escolha, exatamente. Perfeito. Quando eu tenho uma hierarquia de escolha, aí tem aquele exemplo, né, que o Cortella conta muito esse exemplo, daquele corredor, não sei se você sabe esse exemplo, daquele corredor, eu acho que é espanhol, o rapaz estava numa corrida e o queniano estava em primeiro lugar. O queniano, em algum momento, ele se confundiu com a chegada, ele pensou que ele já tinha chegado e reduziu o ritmo. Enquanto isso, o rapaz que estava em segundo chamou ele e conduziu ele na frente para tirar primeiro lugar. E depois chegaram para ele e disseram assim, por que você fez isso? E o rapaz perguntou, fez o quê? Ele não sabia, ele não percebeu que ele tinha tomado essa iniciativa de manter o queniano na frente. Ele não percebeu, para ele era uma coisa natural. Né? Ele não percebeu que havia uma outra opção como ele chegar em primeiro lugar. Quando perguntaram para ele, não, mas você deixou ele chegar em primeiro lugar? Ele disse, eu não deixei, ele ia chegar em primeiro lugar. Perfeito. Ele só se confundiu. Exato. Então, ali o valor está tão claro que não houve uma outra opção. Isso é muito legal, cara. Inclusive, é uma das sessões de coach que eu faço é sobre valores. Eu faço já na segunda sessão. Porque o que acontece, cara? Muitas vezes é só um ajuste ali de clareza do que é valor para você. Porque muitas coisas a gente faz sem perceber que aquilo é um valor, né? Eu tive um ajuste de valor com a minha esposa, por exemplo. Né? Ela é funcionária pública e eu empreendedor. Eu tenho um valor de liberdade muito alto e ela tem um valor de segurança muito alto. Pensa, um quer liberdade, outro quer segurança. E aí, a partir do momento que eu fiz essa ferramenta com ela, a gente colocou um guardanapo no meio da mesa e falou, tá, e o que eu faço para suprir o teu valor de segurança e o que você pode fazer para suprir o meu valor de liberdade. Que legal. E a gente chegou num consenso onde não havia mais briga a respeito disso. Né? Porque eu entendi, combinados, porque assim, eu entendo o teu valor, eu respeito o teu valor, mas você também tem que entender que o meu valor pode ser diferente do teu. Então, a maioria das brigas, até de casal, de sociedade, que é praticamente um casamento, né? Cara, pais e filhos, é em não entender os valores que estão sendo aplicados. E não estar dialogando sobre isso. Perfeito. Cara, fantástico. Então, entendendo isso, agora vamos trazer para o corporativo. Quantas empresas não têm claro quais são os valores? Não deixa claro. E muitas das vezes fazem uma reunião bonitinha porque viram em um treinamento que tem que ter valores e vai lá e coloca umas palavras bonitas no papel que não condizem com a sua realidade, não vivem exatamente aquilo que colocaram e não negociam isso. Porque a negociação é importante eu chegar para você e falar isso aqui é o meu valor, isso aqui são os seus valores e exatamente como você fez com a tua esposa. Ter acordos. Quando não há acordos, há regras. E a empresa, quando ela impõe regra, ela acaba sendo vista de uma outra forma. A pessoa não está convencida de que ela deve fazer isso. Ela faz porque disseram para ela que tem que fazer. E aí ela não respeita, ela apenas obedece. E olha que interessante isso, cara. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes no ambiente corporativo. Empresas que impõem regras, elas acabam criando relações de desconfiança.
Por quê? Ele está querendo botar essa regrinha para a gente obedecer eles, porque eles querem que a gente faça do jeito deles. Eu não me sinto livre sendo eu quem sou, então eu tenho que fazer imposto e quando não olham, eu faço o que eu quero. E não é assim nas empresas que impõem muitas regras, quando vira as costas... Cara, demais, demais. Os corredores, se essas paredes falassem, né? Exato. Como diria Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, o que você faz quando ninguém está te vendo, né, cara? Exatamente, porque nós fomos criados com essa coisa de o tem que dentro de qualquer ambiente, dentro de uma casa, uma família, quando chega para um filho, para uma filha... Tem que fazer dever de casa. Como é que a filha ou o filho faz? Bom, se eu chego para a Luísa assim, Luísa tem que estudar. Você acha que ela vai estudar? Ela até vai, mas ela... daquele jeito. Né? Não há algo que explica. E tem até um exemplo que eu gosto muito, que eu sempre digo, que eu vi isso com o Pedro Calabres falando sobre isso, que ele diz assim, quando... imagine você numa rodovia. Imagine nós aqui, nós estamos em Joinville, Marquês de Olinda. Né? Tem um monte de radarzinhos, né? 60 por hora. Ou, como diriam lá no Paraná, um monte de pardal. Pardal, nós estamos falando pardal no Rio Grande do Sul. Olha aí. Então, imagine o seguinte, um monte de radar na Marquês de Olinda e você está exatamente 10h30 da noite, à noite, andando no limite de velocidade 60 por hora. O carro vem atrás e vê assim, cara, tá vazia a rodovia, buzina para você, tem que ir rápido, e vai e mete bronca, vai a 80, 90 km por hora. Só que logo ali na frente, ele percebe que tem um radar. O que ele faz? Freia. Quando ele freia, eu atrás, quando vê, estou no mesmo nível dele, eu alcanço ele, porque ele freou para o radar e eu andando no mesmo limite e fico questionando por que ele fez isso. Mas é justamente, esse cara obedeceu o radar, mas ele não respeitou o limite de velocidade. Pega a visão. Cara, isso é uma chave, hein? Uma empresa que cria um monte de radares faz com que as pessoas obedecem para não receber o que é a multa. Que essa multa é uma advertência, só que elas não estão convencidas de que elas, em algum momento, se elas respeitam, vai ser melhor para todos os lados. Porque as empresas, muitas, são preguiçosas. Elas não explicam, cara, vamos conversar, vamos bater papo, vamos explicar o porquê são as coisas. Não, elas simplesmente assim, faça isso, baixa a cabeça e faz. Estão acostumadas com... Né, trabalhe como um reloginho, trabalhe como você fala no Golden Canvas. Tratar pessoas como objetos. Exatamente. Essa é a visão da velha economia. E aí olha só, quando você faz isso, você começa a dizer assim, eu tenho que fazer, então vamos fazer o seguinte, deixa a minha vida pessoal de lado e eu só vou fazer o que me pedem. E aí eu deixo de lado a minha personalidade e já não acrescento mais na empresa. Eu vivo como um reloginho. E quantos colaboradores vivem como relógio nas empresas porque as regras são tão impostas que ele não tem liberdade para ser quem ele é. Perfeito. Cara, aí você entrou num negócio que eu estava conversando com a minha esposa, inclusive. Eu tenho 2 filhas, então filmes de princesa da Disney estão sempre pela minha casa. Sim. E um filme que me chama muito a atenção, que fala muito sobre cultura, não sei se você percebeu, mas convido, não só você, mas quem estiver assistindo aqui, é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, não sei se você sabe, mas é uma história francesa, e se você perceber a crítica que tem dentro daquele filme, inteligentíssima, porque a Bela, ela é fora do padrão das mulheres, das donzelas. Ela gosta de biblioteca e é criticada porque gosta de biblioteca. Ela não se veste igual, ela é uma camponesa ali, né? Ela se veste como camponesa e tal. O Gastão, que é o príncipe ali da cidade, mas é o vilão do filme, ele é o desejado por todas as mulheres, mas ele se apaixona pela Bela e quer a Bela de qualquer forma. E fala, você
tem que ser minha. Só que o que acontece? A França tinha muito essa cultura de a mulher não vale nada. Era uma época em que... E aí o que acontece? Quando ela vai pro castelo lá que encontra a fera, Sim. que era um príncipe que virou uma fera, que é bonito por dentro e feio por fora, perceba como são os funcionários ali do castelo, os súditos do rei. São objetos. É o relógio, é o candelabro, são objetos. E no andar da carruagem ali, quando ela começa a desfazer a fera, e que há uma briga da fera com o Gastão, da beleza interna com a beleza externa, Sim. Aí depois quebra o feitiço através do beijo e tal, onde a beleza externa encontra a beleza interna, e os funcionários, os servos do castelo começam a virar humanos. Com culturas, cara, eu fiz essa análise e é uma crítica muito forte à cultura francesa. Não apenas eu acho que a francesa, eu acho que a cultura daquela época, né? Da velha economia também. Velha economia, né? Eu acho que até o século XX sempre foi assim. Sim. Se a gente perceber, a liberdade da mulher, ela é muito recente. 50, 60 anos apenas. E a mulher tem liberdade isso, né? E ainda estão lutando por isso. Então ainda, né, tem uma visão muito cartesiana, muito do tem que, muito da regra. Mas Cláudio, se não tiver regra, as coisas não funcionam. É porque a gente acostumou com uma visão totalmente dicotômica. O que é dicotômica? Ou você é um nazista Hitler, ou você é um baderneiro. Baderneiro, né? E não é assim. Aí é que tá. Você criar uma cultura de educação, você educar pessoas, você está educando condutas através da forma com que você explica, mostra. E para isso não é simples. Eu gosto muito também do exemplo do cigarro. Até a década de 70, como é que era? Todo mundo fumava. Era bonito, né? Era bonito fumar. Meu pai fumava, minha mãe fumava, todo mundo fumava. Quem não fumava era excluído. Sim. Né? Era mais ou menos assim. Quando chegou, né, mais ou menos a década de 80, começaram a botar uma plaquinha ali, é proibido fumar. Essa plaquinha do é proibido fumar virou chacota. Tanto que tem uma música do Roberto Carlos. Não, Skank, a música do Roberto Carlos. O Skank regravou. Passou né? gerações. Né? Passou gerações, mas é proibido fumar, virou chacota. Sim. É uma sátira, é uma crítica, né? O que aconteceu? Começaram a mudar a forma de conduzir. Começaram, primeiro, telinha azul, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde, mas também não davam bola. Por favor, na velocidade certa, né? Como é que é? Porque não é para perceber. Só rápido, finalzinho. Tipo Jequiti. Olha, Jequiti fazendo propaganda, vamos pedir. Patrocina. Pra gente ficar cheio. Ô Silvio! Ô tio, pensa, né? Mas aí começaram aos poucos começaram a perceber que também não dava certo. Então começaram a colocar, proibir as propagandas, ainda não dava certo. Mas quando começaram a colocar fotos de pessoas com câncer, olha, dá uma olhada no que pode acontecer. Rato morto. Dá uma olhada no que você pode fazer. Olha o ratinho morto aí, olha a tua família, olha essa pessoa na cama, né, de um hospital. Isso aí acontece com quem fuma a vida inteira. Então começou a conscientizar, as pessoas começaram a abrir os olhos. E na década de 90 teve uma lei, né, a lei, né, do proibido fumar em ambientes fechados. Porém, as pessoas começaram a se conscientizar. Quando melhorou a consciência das pessoas hoje, tu não enxerga mais placa de é proibido fumar. Não precisa mais placas. Se uma pessoa pega um cigarro em um ambiente fechado, alguém já vai dizer, ei, você está desrespeitando. Sim. Então já começa a ter uma visão do respeitar. É a mesma coisa em um ambiente. Quando nós temos uma conduta,
Primeiro, preciso ser ético. Eu preciso ser uma pessoa que respeito. Se eu respeito e você também respeita, e quem está aqui também respeita, quem vier de fora e começar a trabalhar na empresa vai observar o comportamento. E é essa observação de comportamento que cria uma cultura e faz com que quem vem de fora se adapta ao comportamento que está ali dentro. E esse comportamento ele é feito na base de diálogo e combinados. Perfeito. Tudo que é combinado não custa caro. Perfeito. E a palavra cultura vem de cultivo. Olha, né? Então é algo que é plantado, cultivado. Que é cuidado, é cultivado, cresce, vira árvore, gera fruto. Anota aí. Pega a visão. Pega a visão. Ó, Rick Chester patrocina também. Se não for Rick Chester, estamos aceitando o Chester também. Só o Chester também pode patrocinar. Boa mesmo. Mas vem de cultura, vem de cultivo, né? Então é algo que vai... Não é de uma hora para outra. Se você quer colher aquele fruto, você tem que cuidar dele. Então isso que você falou, se respeita, e aí... mas o contrário também é verdadeiro. Quando não respeita também acontece. E a gente vê muitas empresas que estão incrustados disso, que entra alguém querendo fazer a diferença, dá 6 meses... já entrou no hábito. Exato. É por isso que a empresa precisa reorganizar os seus valores a ponto de que eles sejam prósperos. Acho que não reorganizar somente, mas viver aqueles valores. Porque o que eu vejo? Existem valores que viraram quadros bonitos na parede. Ponto. O reorganizar é a reorganização mais mental do que em si Aí, sim. Burocrática, né? Exatamente. E isso precisa ser falado. Porque muitas vezes, até essa questão de comunicação, né? Você falou ali da questão do proibido fumar, a gente está agora numa outra fase do proibido fumar, que é use a máscara direito, né? E o lockdown ou não lockdown, né? Então, o que a gente vê? Cara, no começo tinha muito mais gente usando a máscara aqui no queixo do que agora, né? Sim. Só que a comunicação, eu gosto muito desse tema, e eu comecei a perceber as placas nos lugares. Existem várias formas de você falar. Use máscara. Tinha gente que simplesmente colocava o decreto, fala para você usar máscara. Agora tinha a questão de distanciamento social. A mesma coisa. Eu comecei a olhar, né, no Alcelion falam muito de encantamento, né? Então eu comecei a perceber, um que me chamou a atenção foi o do Shopping Miller. Shopping Miller patrocina a gente. Eles colocaram, já no começo da pandemia, o distanciamento das mesas na praça de alimentação eram ursos de pelúcia gigantes, e era próximo ali, e eles colocaram nas cadeiras para ninguém sentar, e em cima das mesas eles pediram para que os lojistas escrevessem frases de encorajamento na sacola da loja. Que interessante. E houve o distanciamento dessa forma. Inclusive eu gravei, coloquei, e eu vi que o Rony Meisler da Reserva também patrocina nós. Patrocina. Hoje Reserva grandona. Cara, vai monetizar isso daqui. E aí ele repostou isso acontecendo fora do Brasil. Cara, mas isso acontece debaixo dos nossos olhos. Basta que a gente observe. E se mais pessoas usassem esse modelo, né, de em vez de falar, cara, fique longe de mim, né? Porque tem frases, não necessariamente esses termos, mas que passam esse sentimento de, cara, não chega perto porque você não pode. Por que não? Colabore com a saúde de todos. E na hora que eu falar isso, colocar um toque de amor através de um urso de pelúcia e pedir para que fosse escrito à mão, e aí bilhete, vem, né? Olha só, aí você instiga a consciência quando você se comunica dessa forma. E é aí que vem a coisa mais legal e bacana. Quando a gente observa, quando uma empresa não instiga a consciência, ela bota uma regra, ela cria uma pulguinha atrás da orelha de quem está ouvindo. Eu não quero obedecer. Mas eu vou ter que obedecer. E todo tem que vai em algum momento gerar uma rebelião mental. Perfeito. Algumas pessoas rebelam de forma real mesmo, olha, sou totalmente contra. E algumas não rebelam, mas na cabeça dizem assim, quer saber? Não vou. E isso acaba incentivando o egoísmo.
Ele pensa nele, eu vou pensar em mim. Eu só vou fazer o que eles me pedem, já que eles não estão nem aí para mim mesmo, não me ouvem. Então, começa a perceber que toda regra, ela é um sinal de egoísmo. Eu não estou te ouvindo, eu não quero saber o que você pensa. Olha aí, é um sinal de egoísmo. E o egoísmo gera egoísmo. Por isso que as empresas são todas divididas, muitas são divididas, né? Ó, fulano do lado, o outro do outro, e o outro diz assim, olha, eu vou fazer a minha parte, você que se dane. Não sou pago para isso. Não sou pago para isso. Normalmente é porque é uma visão totalmente voltada no egoísmo, e o egoísmo gera desconfiança, e a desconfiança só acontece por uma questão cultural de egoísmo. Tanto que hoje nós vivemos um momento no Brasil que é o momento do ápice da desconfiança. Ninguém mais confia em ninguém. Nas redes sociais saem, né, falando um monte de coisa. Governos a vida inteira roubaram. Então nós já vimos os governantes roubando a vida inteira, desde o início do Brasil até hoje. Então nós estamos numa cultura, é questão cultural do Brasil de desconfiar das pessoas e de todo mundo. E é uma questão cultural a gente aceitar isso hoje. Né? Então tem os dois lados, né? E a gente aceita, exatamente. Então, e aí se torna um ponto fora da curva uma empresa que faz o contrário, diz assim, você está entrando, eu vou te dizer exatamente como eu sou verdadeiro, eu estou sendo exatamente quem eu sou, eu estou confiando em você. A partir do momento que eu ver que você não é confiável aqui, você está sendo injusto. Então vamos ser justos aqui, vamos confiar um no outro. Sim. E quando a empresa começa a trabalhar a cultura da confiança, as pessoas são mais livres para ser quem elas são. Então, ao invés do egoísmo, uma empresa confiável, ela incentiva o altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Eu penso em ti, você pensa em mim e a gente cresce junto. Perfeito, cara. Até a palavra confiança tem na metodologia colaborativa. Confiança. Vem de confiar com. É de fiar Fiança. com. É fiar com. É de você fiar junto. Cortella, patrocina aí. Mas aí é legal também. Até isso que a gente está trazendo mostra um pouco da nossa cultura, né? As marcas que a gente admira, as marcas que a gente acredita que tem propósito bem definido, porque a gente gosta disso e nós vivemos isso, né? E pensadores que direcionam a nossa fala. Tudo isso é cultura, né? Exato. Mas a palavra fiar com é tecer junto. Que legal. Murilo Gun, né? Junto, Aprendi com o Murilo Gun isso. É você tecer junto, fiar, lembra das máquinas ali? Sim. Fiar junto ali. Cara, então precisa Ou ter seja, os uma dois construção. lados. É uma construção. E cada um fazendo parte. Isso, cada um faz a sua parte. Tem que ser junto. E porque senão vai ficar buraco. E quando nós entendemos isso de forma íntegra, nós somos livres. Perfeito. Porque eu sou livre para entender quem você é, livre do jeito que você é. Perfeito. Então essa liberdade de poder confiar, e olha só, eu trouxe algumas estatísticas aqui. Vamos lá, né? vamos lá. Empresas... Oswaldo Souza. Estatísticas sobre cultura. Empresas que focam na cultura da confiança têm 106% mais energia. Significa o dobro de energia. E um pouquinho mais. É um pouquinho mais do que o dobro. Por quê? Cara, porque realmente eu me sinto bem. Perfeito. Vai dizer que não acontece isso com você quando você está num ambiente que você não confia em ti. Ou não confia no ambiente. Você vai se soltar? Claro que não. Não. Então você acaba deixando a energia mais tensa. Agora, em um ambiente que você é livre para você soltar toda a tua energia, colocar com força naquilo que você acredita de fato. Então, olha só, o dobro, mais um pouco do que o dobro, 106%. 76% mais engajamento. E o que é engajamento? Presença. Ou seja, eu estou aqui, nós estamos presentes, olhando nos olhos, conversando de verdade, de fato. Tomando café. Tomando um cafezinho. Eu vou pegar mais. Aliás, bota o meu aqui também. E, aliás, é muito interessante, porque tem a estatística de Harvard,
do Jeito Harvard de Ser Feliz, diz que na maior parte das vezes 40% do nosso tempo a gente passa divagando. Ou seja, pensando em outras coisas. Mas quando nós estamos conectados naquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, o André concentrado no cafezinho. Tem tá quase acabando. Está quase acabando. Tem que falar com a dona Cassiele. Já vamos pedir mais. Quando nós estamos concentrados de fato no que a gente está fazendo, nós temos mais eficiência. Fazemos melhor as coisas. E quando nós somos mais eficientes, nós somos mais eficazes, geramos mais resultado. Perfeito. E a presença, o estado de presença também é um estado de verdade, porque a minha verdade está aqui. Eu estou íntegro, por inteiro. Muito legal, cara. Legal, né? Até essa questão, essas duas ali, uma vez eu ouvi, até foi o Murilo Gun falando sobre, sabe a diferença entre jogo e brincadeira? Cara, jogo, existem regras, né? É lógico que as empresas precisam ter os combinados, né? E brincadeira, onde a gente está num estado de liberdade maior, né? Se a gente for pensar, brincadeira não é que eu vou fazer brincando, mas estou livre para fazer o que eu quiser, porque não existem regras pré-supostas. Sim. Eu invento, né? Eu pego uma bola e invento o jogo que eu quiser. A partir do momento que existem regras, se torna um jogo e não uma brincadeira. E isso já limita um pouco a liberdade. Sim. Né? Então, a gente já perde um pouco a liberdade, mas existem formas de você construir regras, que daí são os combinados, e ainda assim sentir liberdade. Tem empresas que sabem fazer muito bem isso. E por isso que começa a gerar ali, 106 de energia, cara. 76% de engajamento. 76% de engajamento, porque a pessoa está livre e ao mesmo tempo aceitou as regras. Eu acho que essa é a diferença, né? Não são regras impostas que você tem que seguir e foi pressuposta. Elas se tornam combinar, muito mais combinados, com acordos. Isso. Elas foram acordadas, né? Ou seja, houve um acordo. Que acordo vem de acordar. Acordar. Falar em acordar, tem o despertar. Despertar. Né? Link na Bíblia. Programa Despertar. Ó, e o DespertaCast. E o DespertaCast. Se eu sou 76% mais presente, engajado, 106% mais energia, eu também sou mais produtivo, 50% mais de produtividade. Muito bom. Né? E ó, olha só, se eu sou mais produtivo, normalmente em uma empresa que trabalha pautada na desconfiança, as pessoas produzem porque tem que produzir. Então, teoria de tempos e movimentos, faça o mínimo e faça bastante para aumentar a produtividade. Sou mais insatisfeito, não sou feliz com o que eu faço, e aí a insatisfação gera estresse, estafa, cansaço mental e tudo mais. Agora, quando eu sou mais produtivo porque eu quero ser produtivo, eu sou satisfeito. Eu sou mais 60% mais satisfação no trabalho. Olha que interessante. Eu sou satisfeito porque eu gosto de fazer e eu sou produtivo por escolha. Eu escolhi ser produtivo. Não estou produzindo para os outros, eu estou produzindo para mim. E olha que interessante, eu estou produzindo para mim. Né? Muito legal. Porque é eu que estou ali, eu estou presente. 41% mais percepção de conquista. O que é isso? Quando há uma conquista coletiva, por exemplo, a empresa aumentou as vendas e a empresa trabalha de forma com regras impostas e a cultura dela, tu tem que fazer para mim, tu tem que trabalhar para mim. Quando a empresa aumenta as vendas, a cabeça de muitas pessoas eu estou trabalhando para encher o bolso do patrão. Sim. Porque a empresa não me valoriza, ela não sabe quem eu sou. Mas quando a empresa valoriza pessoas e a pessoa diz assim, cara, eu estou trabalhando porque eu acredito e eu ainda ganho por isso. Perfeito. Quando a empresa aumenta as vendas, cara, vamos vibrar junto, aumentamos as vendas, porque valeu a pena aquilo que a gente fez de amor, de vontade de coração. É por isso que eu acredito muito no fit cultural, né? Que é feito muito nas entrevistas, você tem que fazer perguntas, você já fez muita entrevista, né? Muitas. E muito mais importante do que eu saber o currículo do cara é saber se ele tem fit cultural com a minha empresa. Exato. Porque é muito mais fácil
construir o currículo de alguém dentro da minha empresa que tenha ligação, tenha fit cultural com ela, do que eu colocar alguém muito bom que vai receber uma outra proposta e vai me abandonar. Exatamente. Contrate caráter e treine habilidades. Contrate pessoas que combinam com a tua cultura, que tem esse fit cultural, que tem essa energia que combina, que tem os mesmos valores. Isso. E por isso que eu sempre digo, numa entrevista é muito importante você perguntar o que realmente a pessoa gosta, o que ela dá valor. Mas, Cláudio, como eu sei se realmente a pessoa está sendo verdadeira? Aí eu gosto, bom, é bíblico isso. A gente enxerga Jesus patrocina a gente. Ele é nosso sócio. Ele é nosso sócio, já tá junto. Majoritário, inclusive. Ele que manda. E quando nós temos, olha só que interessante, nós enxergamos uma árvore olhando para o seu fruto. E está lá, é bíblico isso. Nós entendemos se a árvore é boa quando nós olhamos para o fruto da árvore. Perfeito. Então, quando você faz uma entrevista, não basta apenas perguntar se ela gosta do pai ou gosta da mãe. Começa a procurar a entender como é que é a relação dessa pessoa. Qual foi a última vez que conversou? Me fale um pouco sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre a sua família, sobre os seus desafios ou como você encara. A gente vai perceber ali, na prática, como a pessoa convive. Esse é o fruto. Exato. É a reação. A reação é o fruto. Muito legal, cara. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou um negócio muito interessante. Não é só quem planta colhe, mas quem planta colhe muito mais do que plantou. Porque uma semente dá quantos frutos? Então, se eu planto uma árvore de laranja, quantas laranjas vai dar aquela única semente? Isso é pro bom e isso é pro ruim também. Então, se eu planto uma semente ruim, a sua atitude, cara, vai ter uma hora que eu vou ter que limpar aquela árvore, vou ter que tirar todas as pragas que surgiram porque eu não cuidei direito. Né? Então, esse processo é muito legal para não se deixar infectar pela cultura do ambiente, mas você chegar e também ter esse senso de dono, né? Ou como gostam de falar, né, os termos americanizados, o ownership, né? A visão de dono. É uma cultura que você tem, que você desenvolve, mas que brasileirando, o olho do dono engorda a boiada. Isso. Que todo mundo tem o olho do dono. Que você entrar com essa cultura de dono não é simplesmente um discurso bonito, mas, cara, será que o dono tem visão de dono? Fica a questão aí, né? Muitos acabam não tendo, né? Exato. Muitos são escravos do seu próprio negócio. Né? E eles trabalham por obrigação. Criam uma cultura de tensão ali, perfeito, né? Isso. Olha só, cara, se eu sou o dono do negócio e eu não gosto do negócio, como as pessoas que trabalham comigo vão gostar? Não tem como. Já começa a reunião falando, desliga o celular, desliga tal, porque o que a gente tá falando, não pode ir no banheiro. Cara, tem gente que faz. Vamos começar a reunião hoje. Vocês estão indo muito no banheiro. Cara, eu tenho que falar isso numa reunião, cara. Será que isso não é coisa que teria que ser trabalhado em casa? Consciência. É tão simples às vezes, né? E outra coisa, né, cara? Se a pessoa está produzindo bem, está engajada com a empresa, eu não tenho que ficar preocupado com quantas vezes ela vai no banheiro. É valor. Qual é? O que tu valoriza, né, na equipe, nas pessoas? Então, exatamente, muito bom isso. Bom, continuando as estatísticas, olha só. Se eu estou em um ambiente confiável, e o ambiente relaciona e trabalha mais confiança, olha só outra estatística, a maior proximidade dos colegas. Lembra que confiança gera altruísmo? Altruísmo é olhar para o outro. Por quê? Porque eu confio em você e você confia em mim. E fiar com. Fiar com. Então, somos mais próximos, 66% mais proximidade com os colegas, 70% maior a sintonia com o propósito da empresa. Fechou. Tá claro. Porque sabe. Agora, Cláudio, minha empresa não tem propósito. Cláudio, eu não sei para onde a minha empresa vai. Como que as pessoas vão confiar em você se elas não sabem para onde elas estão indo? Um cego não guia outro cego. Exatamente. Você entraria num ônibus cujo motorista fosse um cego? Olha. A não ser que o ônibus já
tecnologia avançada, cheia de sensores e autônomo. Aí sim. E mesmo assim, essa né? pergunta, assim, primeiro eu ia perguntar quantas viagens ele fez e quantas foram de sucesso, né? Aí quem sabe eu me aventurasse. Né? E muitas empresas ainda acham que propósito é balela, o que importa é o dinheiro. Cara, dinheiro é consequência. Empresa que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer com o dinheiro que entra. Perfeito. Não sabe onde investir. Quantas empresas eu conheço que não valorizam o propósito e que investem dinheiro à toa? O cara vai lá e comprou máquinas para produzir um produto que não tem nada a ver com toda a história que ele vem conduzindo. Tá? Porque ele viu que agora é o momento. E aí ele acha que é simples assim. Você muda de produto de uma hora para outra. Sim. Primeiro, precisa entender quem é o teu cliente, quem é o teu público, o que você faz, para onde você vai. Perfeito. Né? Então, vou abrir um negócio porque dá dinheiro, né? Será que dá dinheiro? Como diria Cortella, será? Então, 50% maior a intenção de permanecer no negócio. Parece besteira, gente, mas muitas empresas possuem boa parte da sua equipe que está ali só por conveniência. O que é conveniência? É conveniente para mim estar ali, naquele momento, mas se eu receber uma proposta melhor, vou picar mula. Não sei se picar mula é gíria para vocês, né? Então, gente, já vão bombando comentário aqui. Tudo que não souberem, põe ali que a gente faz um vídeo para explicar. O que é vino, o que é pica-mula, égua. A gente explica. A gente fala aqui também o que vocês têm aí na cidade de vocês. Pica-mula, você também falava? Pica-mula? Cara, pica-mula já ouvi, não falava muito, mas já ouvi bastante. Então, ou como é que é aquela... que Xpá. Xpá, pra mim é vazar, vou vazar daqui. Vazar. Vou vazar, tô vazando. Exatamente. E 88% dos colaboradores recomendam uma empresa que elas confiam. 80% a mais, 88% a mais, né, de recomendação. Ou seja, tem muitas empresas que o cara trabalha ali, mas ele não recomenda a empresa. Já começa no processo seletivo. Difícil encontrar pessoas para trabalhar aqui, mas nem quem trabalha no teu negócio não... Ou quando acontece, né? Acontece muito, né? Ó, você está chegando agora, funcionário novo, ou colaborador novo, né? Eu vou te dizer como é que funciona. Esse é funcionário. Ó, você está chegando aqui, já quero te colocar a cultura do negócio. Não faz além, porque senão vão subir na tua cabeça e vão fazer coisa feia na tua cabeça. Ali, outra palavra, pi, né? Porque eles abusam disso, aquilo, fica na tua, cuidado com aquele, cuidado com aquela e tal. Quando o egoísmo impera... Então eu já estou colocando a real. Se você quer crescer dentro dessa empresa, é assim. Inclusive, deixa eu até comentar uma coisa. Isso é bem interessante. Minha mãe tem um apartamento em Itapema, eu vou lá, né, sempre que eu posso. E às vezes eu acabo indo em uma boa cafeteria lá, uma cafeteria bem famosa, conhecida, os produtos são bons. E é uma empresa que já existe há mais de 20, 30 anos. Então já tem credibilidade, porém o serviço não é bom. O produto ele até tem uma boa qualidade, mas eu nunca consegui chegar lá e me sentir bem atendido. Eu vou lá, às vezes até por conveniência, é próximo. Agora, eu me lembro muito de um dia que eu fui, e eu cheguei lá, sentei, tomei o cafezinho veio frio, o atendimento foi péssimo, que jogou assim o produto na mesa, e eu não gostei do atendimento, e eu não sou uma pessoa de me queixar. Mas naquele dia, pela primeira vez, a menina do caixa chegou e perguntou para mim, como foi o atendimento? E verdadeiro como eu sou, eu disse, olha, tenho que ser sincero, não gostei, não foi bom. E ela perguntou, o que aconteceu? Não, o café veio frio, né? Jogou o produto na mesa, não perguntou, demorou para vir e tal. E aí ela disse assim, peço desculpas, é que o menino que te atendeu é novato. É muito normal as empresas colocarem culpa no novato. Mas eu fico pensando o seguinte, primeiro, será que esse novato ele não era muito bom numa outra empresa que ele trabalhou e fazia um trabalho excelente e ali nessa empresa ele não está sendo bom?
Imagine o seguinte, o rapaz vem com uma vontade enorme de trabalhar e chega num ambiente que ele vê que o padrão é atender mal, destratar o cliente. E eu vou dizer, essa empresa existe há mais de 20 anos, faz muito tempo que eu vou lá e nunca teve um bom atendimento. Foi a primeira vez que eu fui atendido por aquele rapaz que era novato. Mas o padrão daquele rapaz que era novato já pegou o padrão de vocês, né? Exato, exatamente. Então é importante a gente observar qual é o padrão que eu tenho no meu atendimento, naquilo que eu faço, porque isso é reflexo cultural. Perfeito. Isso é cultura. Se o novato já está assim, cara, não foi feito o onboarding dele, né? A integração dele com os valores da empresa. Mas é aquela coisa, se a empresa já tem uma cultura de destratar os clientes, o onboard só vai piorar. Exatamente. Né? Precisa um onboard com o dono antes, né? Antes de mais nada, precisa uma reorganização mental do empresário, dos gerentes, das pessoas, de uma como liderança consciente do dono, né? Exatamente, isso é liderar com consciência. E é por isso que a gente trouxe muito esse tema confiança, porque o liderança consciente ele tem por propósito criar ambientes confiáveis. Né? Ou seja, eu sou um líder consciente. E eu sou íntegro, eu sou verdadeiro, eu exponho exatamente isso e o meu propósito é junto de você e de todas as pessoas estar aqui incentivando a confiança. Um ambiente confiável é um ambiente próspero. Está aqui, ó, 106% mais energia, 76% mais engajamento, 56% mais produtividade, 60% mais satisfação no trabalho, 41% maior a percepção de conquista, 66% mais proximidade dos colegas, 70% mais alinhamento com o propósito, 50% maior a intenção de permanecer, 88% mais recomendação na empresa e 74% a menos de estresse e menos 40% de síndrome de burnout, que é aquela síndrome de repulsa do trabalho. Não posso ouvir falar em trabalho que me causa, né, náuseas. Perfeito, cara. Perfeito. E olha só, por incrível que pareça, deixa eu fazer uma pergunta antes de falar isso, mas você tem um e-book que é o Transformando conflitos em resultados. Uma empresa com a cultura de confiança é isenta de conflitos? De maneira alguma. Bem ao contrário. Quanto mais eu confio, mais eu exponho a minha verdade. E o expor a verdade é importante entender o seguinte, que a minha verdade é diferente da sua, porque eu tenho uma história e você tem outra. E quanto mais eu expor o que eu penso e você expor o que você pensa, mais nós poderemos chegar em um ponto que é melhor para nós e para a empresa e para o negócio. Entendendo muito bem o propósito do negócio. Portanto, empresas que trabalham pautadas em regras, normalmente elas não têm muito conflito porque as pessoas não questionam, não há liberdade. Quando há liberdade, há questionamento. Quando há questionamento, há construção. Então, a confiança vai fazer com que as pessoas se exponham mais. Só que quando nós temos um propósito muito claro, sabemos aonde a gente vai, então o que vai acontecer? A gente vai transformar esse conflito em resultado. Então é importante. Diverge para depois convergir, né? Exatamente. Então, quando você ouvir alguém dizer, eu não quero um ambiente de conflito, comece a questionar. Será que essa pessoa não está sendo egoísta? Égua. Eu falo egoísta para lembrar do ego, né? Claro que o termo é egoísta, né? Mas você não está valorizando muito ela porque, eu não quero que ninguém me questione. Então é muito importante pensar nisso. Se eu quero um ambiente confiável, eu tenho que estar pronto para ouvir o que eu não estou disposto a ouvir muitas vezes. Porque essa variedade que vai gerar, né, a nossa. Então, ali a gente entende o seguinte, como eu faço para construir uma cultura de confiança? Primeiro, antes de mais nada, definindo valores. Quais são os valores, o que a empresa valoriza e começa a contratar e chamar pessoas que combinam com os valores, que valorizam o que valorizam. Perfeito. Segundo, combinados. Acordos combinados. Combinamos aquilo para ficar bom para você e bom para mim. E nisso vai haver conflito. Tá tudo certo. Terceiro,
ensinar e educar. Ensinar é explicar o como fazer. Educar é conduzir uma cultura voltada a comportamentos dentro dos valores. Então é educar pessoas, é estar pronto a educar, é saber que ninguém veio pronto e ninguém está pronto e nunca estará pronto. A empresa está em constante construção. Né? Isso é uma cultura, né? Constância. E desenvolvimento, né? Então, exatamente, nós vamos gravar um próximo podcast aí para a gente falar justamente sobre cultura de desenvolvimento, sobre como desenvolver. Né? Muito legal. E aí a gente fecha com trabalhe a confiança, confie nas pessoas e incentive a confiança pautada na verdade. E para quem tem muito conflito, falta um último passo. Entrar no link aqui embaixo e baixar o e-book gratuito. Vamos deixar aqui o link. Transforme conflitos em resultados. Que tá fantástico. São quantas páginas? São, eu acho que mais de 50 páginas. É um livro. É um livro digital. Mas assim, ali. É praticamente um Kindle ali. Você baixa. São letras um pouco maiores, para de fácil entendimento. E ela tem ilustrações também que ajudam bastante. Mas o mais legal que eu gosto é que ele tem um passo a passo, né, um passo a passo mesmo de como, olha, está havendo um conflito na empresa. Como é que eu faço para enxergar o conflito, para desenvolver a minha escuta? Como é que eu faço? Bom, é bem bacana, eu sou suspeito de falar. Perfeito. Então, assim, não acredite em tudo que a gente fala, vai lá e confere. Então, entra lá no link que a gente vai deixar aqui embaixo. Além do... O link é fácil de lembrar também, é claudschneider.com.br. Tem a barra ali pro e-book ou tem eu acho que tem, eu acho que é e-book conflitos, eu vou deixar ali. Isso, a gente deixa fácil, ó, algum lugar vai estar, vocês vão encontrar, tenho certeza vale muito a pena vocês conferirem, não precisa pagar nada, porque está gratuito. É gratuito. E está num conteúdo fantástico. A gente já teve mais de pelo menos 1000 pessoas baixaram ali, né? Já baixaram, inclusive muitas pessoas entraram em contato comigo para perguntar como é que faz, se há possibilidade de eles criarem um treinamento interno na empresa de como transformar. Cara, se você seguir o e-book você pode transformar ele num treinamento interno na tua empresa. Agora gerou valor, hein? Gera muito valor. Show de bola. Cara, eu vou treinar as pessoas de como transformar conflito. Então não é um e-book, é um manual de instrução de como transformar. É um manual de instrução, exatamente. É um manual Agora de instrução. Eu acho que eles se convenceram e a gente pode até dar um tempo para eles explicarem ali. Confia na gente. Confia. Maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Espero que tenha gostado do DespertaCast. Hoje, especial sobre cultura. E a gente se vê na próxima. E deixa teu like. Eu sempre quis falar isso. Compartilhe com os amigos. Compartilha com os amigos. Comenta, faz tudo. Manda para quem precisa, manda para o amigo, manda para o inimigo, né? Exatamente. Manda para todo mundo. E nos dê um feedback. O que vocês acharam dessa... Ficou legal, assim, o enquadramento, o ângulo, a nossa conversa, o áudio tá bom? Dê um feedback pra gente aí, porque é muito importante pra gente saber. Agora eu tô vendo, assim, essa jarra ficou um brancão aí. Parece o pinguim de Madagascar. Valeu, galera. Um grande abraço e a gente se fala. Valeu!